E hoje, continuando aqui a cobertura do Festival do Rio, a gente está na estação NET Gávea. A gente vai acompanhar a premiere de No Nosso Sangue, com Bianca Comparato, e a gente vai conversar também com o diretor Pedro Costa. Vamos ver? A gente está aqui com Pedro Costa, já foi indicado ao Oscar. E, Pedro, esse filme ele fala muito sobre relacionamento familiar, identidade. Poderia falar um pouquinho para os seguidores do Arte Cult Cinema e Companhia sobre o processo criativo, a concepção desse filme, o que te inspirou? Esse filme veio a mim há mais de 10 anos atrás, foi em 2012. O primeiro rascunho que a Mallory escreveu. E o produtor falou que ele achava que eu seria o diretor perfeito para trazer um filme que é um documentário, de certa maneira, à tela. Então aí eu li, eu fiquei totalmente cativado pelo roteiro, porque ele, de certa maneira, eu vi o potencial de explorar as mesmas temáticas que eu exploro nos meus documentários, temáticas como a marginalização e desumanização de tantas pessoas, e também laços familiares e como que a gente se relaciona. Então, eu trabalhei muito com a Mallory, a gente trabalhou muito juntos em várias versões do roteiro, até chegar a uma versão final. Então foi assim, eu me inspirei muito, não só em filmes de gênero, como A Bruxa de Blair, o REC, mas também como documentários que sempre me inspiraram muito. Documentários como o Cartel Land, que é um documentário de um americano chamado Matthew Heineman. Também tem o The Square, sobre a Revolução no Egito, na Primavera Árabe. Filmes que são Osé de Costa Graves, que não é um documentário, mas é um filme que parece muito imediato. Então eu me inspirei muito com todo essa acervo de documentários enormes. E aí eu trouxe muito eu vi muito documentários durante a feitura da criação desse projeto. Então, para mim, minha âncora. Foi realmente muito legal. Eu li também sobre o ambiente assim, do filme, a fotografia. Como é que foi também esse trabalho com o diretor de fotografia? Foi incrível. Eu trabalhei com um colombiano chamado Camilo Monsalve, que é um gênio. Ele é um poeta com a câmera. E a gente explorou muito, ele é um fotógrafo de ambos documentários e de ficção. Então a gente falou muito sobre criar uma linguagem do mundo visto pelas sombras, de uma perspectiva de um forasteiro, de uma perspectiva marginalizada, de uma perspectiva de fora. E que é o Danny, que é o personagem, que é literalmente a fotografia é a parte do personagem do Danny. Então a gente trabalhou muito em encontrar a linguagem que também ia ser parte do personagem dele. Então foi uma coisa muito especial criar essa linguagem que parece ao mesmo tempo ser imediata, que é a câmera na mão, que é um ativo, com a mesma coisa e com momentos contemplativos, com momentos que demonstra a visão do lado de fora, vendo o nosso mundo que é tão cheio de problemas, que é tão cheio de obstáculos para tantas pessoas. E Pedro, para terminar, uma pergunta sobre planejamento. Desde que eu conversei com o diretor de Estômago, eu estou perguntando para alguns diretores sobre isso. Como é que é o seu trabalho de planejamento de um filme? Leva muito tempo? Como é que é a relação com relação à preparação dos atores, por exemplo? O processo de planejamento, para mim, é o mais importante. É tão importante, se não mais importante, do que durante a filmagem, que a execução. Então, são anos e meses. Então, por exemplo, eu abordei o No Nosso Sangue não só como um filme de ficção, mas também como um documentário. Então, fiz também o mesmo preparo de como eu teria feito com um documentário. Indo para a cidade de Las Cruces, conhecendo pessoas, conhecendo organizações, conhecendo
fazendo uma imersão numa realidade que eu queria trazer todo mundo para fazer essa imersão. Então eu passei meses em Las Cruces antes de filmar, fazendo pesquisa, conhecendo pessoas. Aí quando eu voltei, eu fiz nos Estados Unidos, ter ensaio é muito raro. Então o que acabou acontecendo é que eu exigi ter pelo menos uma semana de ensaio com os atores, que todos os atores me agradeceram, os produtores quase enlouqueceram. Mas foi uma peça-chave para criar uma intimidade, um sentimento muito orgânico, que você está vendo a vida acontecendo e não dois atores. Então a gente trabalhou muito nesse espírito de imersão, de andar com os atores pela cidade, fazendo improvisações, experimentando e criando um espaço onde a gente possa falhar, pode experimentar, não tem certo ou errado, né? Então criar esse espaço foi muito importante. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a você. Só uma foto.